Olá, shalom, minha gente. Eu aqui ao vivo com vocês, entrando aqui para nossa live, chamando aqui vocês. Olá, como vão todos? Começando aqui a nossa live de hoje, nós temos um tema muito bom. Vamos falar sobre dependência emocional. E eu sei que você vai ser muito abençoado com essa live, vai receber muita cura nas emoções. Tenho certeza que tem algo precioso para a sua vida nessa live. Então vai chamando aí as pessoas que você conhece. Vai chamando os amigos, aperta esse aviãozinho aí, vamos lá, todo mundo. Porque eu quero abençoar a sua vida nessa noite. A paz, Maísa. Shalom, querida. Bem-vindos, boa noite, Neide. Fico feliz de ver vocês aqui, fico feliz de ver vocês compartilhando. A minha live hoje, eu vou interagir com o chat. Vou interagir com a conversa de vocês, porque eu tenho certeza que esse tema, quando eu começar a falar e a revelar muita coisa, muita gente vai se identificar, muita gente vai compartilhar também coisas que estão identificando. Então, eu quero pedir que você compartilhe aí no chat, não tenha vergonha, mas você possa falar, você possa interagir, você possa compartilhar aí o que você vai identificando e o que você vai vendo que tem a ver com a sua vida, porque isso vai ajudar essa interação. Fabrícia, Zuleide, bem-vindo, coraçãozinho para vocês, amo vocês demais, vocês estão sempre aqui comigo. Dani, é muito bom que vocês estejam aqui, isso me alegra, não é? Isso motiva que eu continue com esse trabalho, com essa palavra que alcança a alma das pessoas, que alcança o pensamento, que alcança as emoções e que provoca, não é? Provoca um outro estado, porque conhecimento é poder, gente. Conhecimento é poder. Quando a gente conhece, quando a gente ouve sobre essas coisas, a gente se desperta, não é? A gente se acorda e isso já ajuda. É claro que muitas vezes, alguns casos precisam de tratamento e outros casos a intervenção de Deus também é poderosa, mas é importante conhecer. Juliana Melo, que bom ter você aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui quem mais está aqui na minha live, que eu não vi antes. Contabilidade, isso é uma preciosa que eu conheço, Carla, Lele, Kelvia, Gislane, Maísa, Neide. Gente, vamos chamar as amigas, vale a pena esse assunto. Tô avisando, então vamos lá compartilhar. Gente, vou falar sobre dependência emocional. Não é? Eu fiz uma enquete no meu grupo, muita gente no meu stories, né? Eu perguntei se você sabia sobre o que era dependência emocional. Algumas pessoas sabiam, outras não, tá certo? Identificar, eu acho que essa live de hoje vai ajudar muita gente a identificar que tem dependência emocional, sim, e vai poder expandir o seu entendimento sobre isso, não é? Então vamos comigo. Vou começar a minha live fazendo uma pergunta que eu já ouvi, e em cima dessa pergunta que eu já ouvi, eu quero já abrir o assunto, abrir o entendimento sobre dependência emocional ou dependência afetiva, ou até também amor patológico, tá? Então eu quero iniciar com essa pergunta, depois eu vou para os fundamentos, explicar, não é, sobre o olhar psicológico que é dependência emocional, depois eu volto para abrir
os sintomas, os comportamentos, depois eu dou a sugestão de que pode ajudar você, beleza? Vamos iniciar com uma pergunta que de vez em quando as pessoas fazem a si mesmos, especialmente as mulheres. Por que é que eu não dou certo com namorado nenhum? Por que não dou certo com homem nenhum? Por que eu não dou certo? Não acontece na minha vida. Bom, essa pessoa que faz essa pergunta está procurando errado. Gente, ela está muito preocupada em agradar alguém. Ela está olhando para o outro. Por que o outro não me quer? Por que eu não tenho namorado? Por que não dá certo a minha vida com ninguém? Essa pergunta, ela ecoa muito um reflexo de dependência emocional. Porque essa pessoa está com foco no outro. Por que o outro não me quer? Por que eu não dou certo, não acontece a minha vida com um namorado, com homens? Tudo na vida é incerto, gente. A única maneira de ter certeza na vida é você ter certeza em você. A melhor maneira de encontrar alguém para ser feliz é primeiro você ser feliz com você mesmo. Estabilizar a âncora dos seus anseios em você, em Deus, depois nos outros. Isso é muito importante e isso é o contrário da dependência emocional. Porque o que é a dependência emocional? Que pode ser também conhecido como amor patológico. O que é? Que significa? Significa que você coloca o outro como o centro da sua vida, né? Tem a necessidade de atenção do outro, você tem a necessidade da aprovação do outro. É como um vício emocional. Dependência emocional é um vício emocional. A pessoa passa a viver para o outro, pelo outro, na expectativa do que o outro vai achar dela. E isso é patológico e adoecido. Isso acontece tanto com o namorado, marido, amigos, família, mãe, pai, irmãos. Essas pessoas, quando alguém sofre de dependência emocional, vive um apego, certo? Emocional, um apego patológico em relação ao outro. Tudo que faz é para o que é que o outro vai achar. Tudo, quando se veste, é o que é que o outro vai dizer. As suas decisões e as suas escolhas dependem do outro e não de si mesmo. A pessoa necessita do outro para viver. E quando a gente necessita de outro para viver, tá errado. Precisamos viver primeiro para nós mesmos. Deus nos criou plenos para vivermos para nós primeiro. Nós precisamos amar a nós mesmos, amar a Deus. A Bíblia é muito clara quando Jesus chega naquele cenário maravilhoso, e o cenário que em todas as civilizações esse cenário volta a se repetir. As pessoas no fundo estão querendo se encontrar consigo mesmo. As pessoas no fundo querem aprender sobre elas. E não foi diferente na época de Jesus. E Jesus chega e diz assim: eu vou resumir toda essa lei de Deus dada por Moisés em apenas 2 mandamentos, gente. Jesus assim se concentra, foco em 2. Ama a Deus de todo o coração, entendimento e força, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus apresentou o tríplice, o tripé do amor. Qual é o tripé do amor revelado por Deus e que entra inclusive em
em fundamentos psicológicos, porque psicologicamente nós precisamos nos amar primeiro e não amar o outro primeiro. O tripé do amor da palavra de Deus é esse, é ama a Deus e ame a você mesmo, para depois você saber amar o outro. E a dependência emocional, a pessoa passa a viver para o outro, agradar o outro. Tudo que faz, todas as escolhas da vida passam a depender da opinião do outro e não de si mesmo. A pessoa necessita do outro para viver. E em alguns casos de dependência emocional já adoece muito, né? Que a pessoa passa a viver pelo outro e até comete violência, suicídio, porque perde o amor do outro. Você não pode perder o amor por você mesmo. Se você se perder de si mesmo, você tem problemas. Mas se você se encontra em si mesmo, você vai ficar livre para amar e para ser amado. Se você ama a Deus, você ama qualquer pessoa, com liberdade. Por quê? Porque quando a gente ama a Deus, Deus ensina a gente a amar a nós mesmos. Deus os criou, queridos, queridas, não é? Obra divina, obra linda, perfeita. Então isso é muito importante. Então, sintomas como vazio emocional, como baixo autoestima, como ansiedade quando está longe do outro, quando está longe da outra pessoa, fica com crise de ansiedade, isso é sinal de dependência emocional, certo? Passa a ser dependente, incapaz de tomar decisão sozinha. Quando a pessoa começa a ficar incapaz de tomar decisão sozinha e depende do outro, isso aí tem uma dependência emocional instaurada dentro das suas emoções, tá certo? Então vejam bem, a pergunta sempre tem que ser: quem sou eu? Não é? E vivendo o meu propósito. Então cuidado com essa carência de ter alguém. O maior investimento que você pode ter é o autoconhecimento de si mesmo. Gente, é o maior investimento que você pode fazer. Porque quando você faz contato consigo mesmo, você começa a se conhecer, você para de cair em ciladas que o seu próprio eu coloca você. Você para de ser vítima emocional de si mesmo e dos outros, certo? Para escolher, você não pode ficar no desespero de ser escolhida. Olha que frase forte. Essa frase é inclusive da doutora Ana Beatriz, que é uma psiquiatra maravilhosa. Ela escreve sobre psicopatas e ela diz assim: para escolher, você não pode ficar no desespero de ser escolhida. Quando a mulher fica no desespero de ser escolhida por um homem, aí vai escolher errado, né? Você tem que escolher a sua vida primeiro. Depois você escolhe a pessoa que você quer viver com ela. Você tem que escolher a sua vida primeiro. Escolha você primeiro. Conheça você, fortaleça você, desenvolva seu autoconhecimento, sua autoestima, não é? Seu autocuidado. Conheça você. Escolha você para você escolher alguém para a sua vida. E isso eu estou falando nessa perspectiva amorosa, não é? Mas eu vou abrir aqui o leque para outras perspectivas de dependência emocional, além dessa perspectiva amorosa, que é muito importante, não é? E relevante para as mulheres. Mas é muito importante vocês entenderem isso. Escolha você primeiro para você escolher depois um homem para você. Porque aí você não vai se equivocar e nem vai ser vítima de amores platônicos, de paixões avassaladoras. Porque você primeiro escolheu você e você vai a partir daí aprender a se amar também. E não se culpe, né?
Tem outra frase bacana que é frase de autoterapias, né? Diz assim: cuida do seu jardim, porque as borboletas vão aparecer naturalmente. Cuide de você, que as borboletas vão aparecer na sua vida, não é? Então, cuide de você. A dependência emocional abala a autoestima demais. Por quê? Porque tudo que a pessoa faz é em prol do outro, é pensando no outro, é para o bem-estar do outro, é querendo salvar o outro. E se esvazia tanto de si que abala a autoestima. Passa a não ter mais tempo para si mesmo, para se presentear, para se cuidar, para dar a si mesmo cuidados, presentes. Por quê? Porque é para o outro. O olhar o tempo inteiro é para agradar o outro, para poder ter o amor do outro. Certo? E você não pode ancorar suas emoções e o seu estado de humor e o seu estado de espírito no que vai receber do outro. Então nós não podemos viver ancorando as nossas emoções, as nossas perspectivas de ser feliz, esperando do outro. Quem espera ser feliz por meio de um outro, não tem como ser feliz, gente. Não tem como ser feliz. A gente só é feliz quando a gente primeiro encontra-se consigo mesmo. E aí sim, eu ancoro a minha âncora das minhas emoções em Deus, que é o meu Criador, e aqui eu tenho uma fortaleza, assim eu vou poder amar outro. Por quê? Porque eu não vou amar para depender de ser feliz. Eu vou amar para vir me completar, para vir ser uma parceria comigo. Tá certo? Se o outro vai ligar, se o outro vai perceber, se você veste uma roupa, nós somos mais do que isso. Alá, mulheres, nós somos mais do que isso. Tem muitos relacionamentos com dependência emocional que a vida começa a entrar numa sequência de ansiedade. Será que o outro vai ligar para mim? Ai, será que ele vai lembrar de mim hoje? Será que vai gostar dessa roupa que eu vesti? Será que eu vou ou não vou? Será que eu escolho isso ou não escolho aquilo? E a vida passa a ser refém de um amor do outro. Vocês estão entendendo? Isso é dependência emocional. Dependência emocional é um distúrbio de prioridade. Essa é uma teoria da doutora Vanessa Sesnick. Tá? A doutora Vanessa Sesnick é uma das fundadoras do Corpo Explica. É um projeto da USP. Ela é doutora em psicologia e ela defendeu essa tese, né? Essa ideia que a dependência emocional é um distúrbio de prioridade. E é mesmo. Por quê? Porque a prioridade vai para o outro. A pessoa vive em prol do outro. Então, a prioridade dela é um distúrbio da prioridade. A psicologia, vários fundamentos psicológicos defendem que a dependência emocional é um distúrbio de personalidade, né? E é. Por quê? Porque abala o cerne do seu eu e você passa a viver na dependência de ser amado, visto, acreditado e você vive pelo outro. Isso é preocupante porque ninguém pode viver pelo outro, para o outro. Você precisa viver para você, né? Então você deixa de ser a pessoa mais importante da sua vida para viver em função dos outros. E a gente tem que ser a pessoa mais importante da nossa vida. Ai, Roseni, isso não é egoísmo? Não é egoísmo, não. Isso é um princípio de saúde mental. Você precisa viver primeiro para você conseguir viver para os outros, com os outros. Porque você vai ter uma balança, um equilíbrio. Entenderam? Tá todo mundo me entendendo aí? Todo mundo no silêncio? Podem compartilhar aqui comigo, gente. Fala comigo aqui. Quem é que
consegue perceber dependência emocional aí na sua vida? E aí eu vou fazer 2 perguntas que vai acionar o seu pensamento e você vai conseguir identificar se tem dependência emocional. Se as perguntas que eu for fazer para você agora for sim a resposta, então você está na rota dos dependentes emocionais. Primeira pergunta, você consegue fazer uma escolha sabendo do que ela é muito importante para você, mas que vai desagradar alguém? Você consegue fazer uma escolha, escolher algo que é muito importante para você, mas você sabe que vai desagradar alguém que é muito importante para você? Você consegue fazer a escolha? Ou você vai paralisar na escolha porque pode desagradar esse alguém? Responde aí para mim no chat. Se você consegue fazer escolhas que são importantes para você, mesmo que essas escolhas possam desagradar profundamente alguém que você ama muito. Consegue fazer? As expectativas e opiniões dos outros pesam na sua decisão a ponto de fazer você desistir de decidir por algo muito bom para a sua vida, porque a expectativa de outro não concorda com a sua escolha? E aí, o que é que vocês pensam? Se for sim, há vestígios de dependência emocional nas suas relações, né? Para você viver seus sonhos e avançar no seu destino, você e eu vamos contrariar algumas pessoas, sim. Talvez se afastarão de você, né? Pessoas se afastarão de você, pessoas vão ficar chateadas com você. Mas para a gente viver os nossos sonhos, para a gente viver os nossos projetos de vida, algumas pessoas vão se chatear com você. Você tem dificuldade de viver o seu sonho porque você vai chatear alguém? Uma outra pergunta. Essas perguntas eu estou fazendo para que você comece a observar se você sofre desse distúrbio de prioridade, que é a dependência emocional. Tá certo? Pessoas vão te julgar pelas escolhas que você faz o tempo inteiro, gente. E isso é comum quando a gente avança no nosso destino, quando a gente cresce e quando a gente decide ter sucesso na vida. É muito comum que a gente desagrade algumas pessoas. Não arranque aplausos de outras pessoas. Isso é muito comum na vida de quem tem sucesso. Por exemplo, de quem começa a ter evidência, a ter sucesso, a ter projeção, a ter prosperidade. Isso é muito comum, porque para nós avançarmos nos nossos sonhos, nos nossos projetos, nós vamos desagradar algumas pessoas com certeza. Vocês estão entendendo? Então pessoas vão te julgar pelas escolhas. E aí, você está preparada? Você está preparado para ser julgado, mas apesar disso, você investir no seu sonho? Pessoas vão tentar associar o seu sucesso a favores que fizeram para você e para lhe paralisar. E aí você está pronto, você está pronta. A pesquisa da doutora Vanessa Sesnick, provou que as pessoas que minimizaram, certo, os efeitos da dependência emocional passaram a ter mais sucesso na vida. Mas é claro, alguém que está preso a uma dependência emocional, esse alguém vive para o outro. Então, como é que ele vai ter algum sucesso? Paralisa o sucesso dessa pessoa. A pessoa anda 2 passos para frente, volta 3 para trás. Por quê? Porque ela vive para realizar o sonho do outro e não dela. Então, a doutora Vanessa, ela viu e autenticou na sua pesquisa
que quando as pessoas vêm para o autoconhecimento, descobrem que são dependentes emocionais, elas tratam essa dependência, começam a reformular as suas prioridades de vida e começam a se enxergar e colocar foco nelas. A pesquisa confirmou que essas pessoas passaram a ter sucesso na vida, óbvio, porque elas viviam para o outro. Tá certo? E isso é muito interessante. Então, gente, a dependência emocional faz com que as suas escolhas sejam baseadas no que as pessoas julgam de você. Entendeu? Importante em sua vida. Nas expectativas do outro. Em alguns casos parece inofensivo isso. Mas, gente, isso é muito sério quando uma pessoa começa a viver dependência emocional com outro e ela vai se permitindo. É muito sutil e parece ser tão inofensivo, mas a pessoa vai seguindo e vai perdendo a visão. Vai perdendo a visão da vida dela, das prioridades dela, do que agrada a ela, do que tem a ver e do que parece com ela. E ela se perde também na identidade dela. Tem uma frase que eu quero dizer aqui, diz assim: quem vive para agradar não se agrada da vida que leva. Verdade? Pessoas dependentes emocional, elas são muito pessoas tristes, pessoas que não têm prazer na vida delas. São pessoas que carregam um fel da vida. Por quê? Porque vive para agradar, então não se agrada da vida que leva. Porque vive para agradar os outros. E aqui eu quero fazer um link com outras dependências emocionais, não só dependência emocional amorosa, com namorado, com marido, com noiva, etc., mas também dependência com pai. Tem muitas pessoas que vivem numa dependência emocional tão grande e elas adotam alguém para cuidar, né? O dependente emocional é aquele cuidador que para de cuidar de si mesmo para cuidar de outro. Isso é muito comum. Mas a gente tem que ajudar os outros. Ajudar é uma coisa, não é? Amar é uma coisa. Mas esvaziar-se de si, deixar de viver para viver a vida do outro, não, aí é dependência emocional. Viver para cuidar dos outros e esquecer de si mesmo. Tem gente que entra tanto numa dependência emocional para cuidar da mãe, para cuidar do pai que adoeceu, para cuidar daquele irmão que não casou, que não teve sucesso na vida, que vive doente, que vive aprontando, que vive cheio de problemas. E a pessoa esquece de viver e vai viver a vida daquela pessoa, daquele outro. E esquece. A ponto de não ter mais nem aparência, não comprar uma roupa para si mesmo, não ter o autocuidado, se tornar relaxada consigo mesmo, não ajeita cabelo, não lembra de ir mais a um dentista, de comprar uma roupa nova, não é, de viver, de ter o seu momento de lazer, mas a vida mergulha em cuidar daquele outro pobre, coitado que precisa e esquece de viver. Isso é dependência emocional, isso é amor patológico adoecido. E a pessoa passa o quê? A viver, não tem mais sentido a vida dela. Ela mergulha cuidando do outro e quando você para ouvir essas pessoas, elas não gostam de aniversário, elas não gostam de andar na moda, de fazer um look diferente, elas não gostam de passear, de fazer um lazer, porque elas adoeceram em viver para o outro. Para o outro. E elas são altamente insatisfeitas com as suas próprias vidas. Em alguns momentos elas entram em depressão, porque a dependência emocional, ela também desencalha numa depressão. E muitos entram em depressão, em crise de ansiedade, crises de pânico. Tudo isso gera baixa autoestima, a autoestima vai lá para baixo, a pessoa não se valoriza mais, porque ela se esvaziou para cuidar de outra pessoa. E ela foi perdendo, não é?
o que é saudável, o que é a vida dela. Isso não é altruísmo, isso não tem beleza, gente, porque isso é adoecedor. Parar de viver a sua vida para viver a vida do outro. Isso é adoecedor. Deus não quer isso para ninguém. Deus não idealizou isso para ninguém, né? Então, você tem relacionamentos que você tem que ter, é um outro gatilho para você descobrir se vive dependência emocional. Você tem relacionamentos que você tem que ter, para você ter um amigo, para você ter essa pessoa como amigo, você tem que ter isso. Para você ter essa pessoa como namorado, como marido, eu tenho que ter isso, eu tenho que ser isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que suprir isso, eu tenho que cobrir esse buraco aqui, eu tenho que pagar essa conta aqui, eu tenho isso é um ciclo, um cárcere emocional adoecedor da sua própria autoestima. Então não escolha viver uma relação que você tem que agradar. Não. Nós não temos que agradar todo mundo, não é? Nós temos que ser, não é? Agradável e não que agradar, né? Nós precisamos viver e saber ser agradável e não ter que agradar, porque isso escraviza, né? Você não pode ter medo de desagradar as pessoas, não é? Você não pode ter medo de desagradar. Uma pessoa que vive com medo de desagradar, até o que fala é comedido porque tem medo de desagradar. O que diz é comedido porque tem medo de desagradar. O que veste, até o que veste é controlado porque tem medo de desagradar. O que come é controlado porque tem medo de desagradar. O que faz é controlado, tem um medo de desagradar. Eu não vou comprar uma roupa para mim porque eu posso desagradar. Então, gente, esses medos têm uma origem. Aí aqui eu quero vir para a origem, não é? Essa origem é na infância. Gente, a nossa história conta acerca de nós. Então, essa origem é na infância. Dependência emocional, há um medo de reviver dores da infância. Por exemplo, a criança, quando criança, né? Você quando criança, a gente quando criança precisa se comportar com os desejos dos nossos pais, né? A criança, ela é formada com os desejos dos pais. A criança se comporta como o pai diz que ela se comporte. A criança faz o que o pai e a mãe diz que ela faça. É assim que nós crescemos. Isso é uma regra para toda criança. A criança faz aquilo que os pais ensinam que ela tem que fazer. Só que aí se estrutura padrões. Que pai é esse? Que mãe é essa? Que cria essa filha? Que criou esse filho? E que padrões, não é? Que padrões foram esses? Que valores foram esses que estabeleceram o faça e o não faça na vida da criança? Então a origem da dependência emocional está na infância. Desde o princípio de quando a criança passa a fazer o que os pais querem que ela faça. Claro que precisamos ensinar as crianças a fazerem e a viverem, porque criança precisa ter seus limites, sim. Mas que pai foi esse que criou e que mãe foi essa que criou? Crenças e valores profundamente autoritários, não é? Violentos, opressores. Tem criança criada que não pode sequer olhar assim do lado, que não pode, é proibido, muita proibição. Isso provoca na construção do seu psicológico a proibição de ser feliz, a proibição de ser livre, a proibição de viver. Quando essa criança se torna um adulto, é o adulto que é proibido de ser feliz, de viver. E aí, o medo, né? O medo de reviver essas dores da proibição
leva a pessoa para a dependência emocional. É mais confortável eu viver para o outro. A criança recebe a missão de cuidar dos irmãos. Quantas pessoas, quando criança, foram-lhe imposta a regra de cuidar dos irmãos? Quantas pessoas? E não souberam. Aí quando fica adulto, vai cuidar dos irmãos. Vai cuidar do outro. Quantas crianças que tiveram que cuidar dos seus irmãos, porque os pais obrigaram e trabalhavam, e você tem que agora assumir o papel de mãe dos seus irmãos, de pai dos seus irmãos. E outras que assumiram o papel de mãe da própria mãe, não é? Mãe do próprio pai, porque por algum motivo da vida ficaram indefesos, ficaram frágeis, e aí a criança, aquela filha ou aquele filho, teve que tomar o lugar do cuidador quando ele tinha que ser cuidado. Quando, enquanto criança, tinha que ser suprido de cuidados e de investimento. E aí aquela criança é anulada, não é, na construção das suas descobertas, não é, do seu desenvolvimento intelectual, emocional. Ela foi evitada de viver isso para poder assumir o papel de cuidador dos irmãos, ou da mãe, ou do pai. Quando essa criança fica adulta, ela não sabe viver para si, vai viver para os outros. E aí se instala uma dependência emocional. Tá certo? E depois ela vai deixando de desejar para repetir o padrão do comportamento da infância. E aí ela para de desejar, de viver os desejos seus próprios, para repetir aquele padrão da infância, que é o de cuidar do outro. A criança é colocada para trabalhar fora. Tem muitas pessoas que, criança, foram colocadas para trabalhar, não é? Colocado enxada na mão, uma foice na mão, para ir trabalhar, porque precisavam e tinham ali os seus pais que obrigava a ir buscar recurso para sustentar a casa. E aquela criança foi impedida de novo de viver o seu desenvolvimento saudável, de estruturar sua mente, não é? Suas emoções, para viver a vida dos outros. Tá certo? Quando a criança presencia violência doméstica, por exemplo, né? Quando a criança presencia violência doméstica e se coloca no lugar entre pai e mãe, é terrível. Crianças que presenciam violência doméstica, o homem batendo na mulher, violentando a esposa, e aquele filho, aquela filha entre o pai e a mãe, isso causa uma ferida muito grande, porque aquela criança, quando ela fica adulta, o que é que ela vai? Ela vai acreditar que ela precisa salvar alguém. E aí ela começa a viver uma dependência emocional onde ela vai salvar alguém. Onde ela tem que salvar, ser a salvadora, a cuidadora, porque viveu a infância entre alguém que precisava ser salvo. Vocês estão percebendo aí como na infância, gente, tudo é estruturado na nossa infância. Nós somos muito a nossa história. E a dependência emocional tem esse reflexo também da nossa infância. Tudo bem? Vocês estão aí? E aí, cadê as perguntas? Quero ouvir perguntas, gente. Façam perguntas aí para mim. Quero ouvir perguntas. Tá? Então vamos lá. E voltando aqui, né? Então, aquele lema, né? Aquele lema é muito comum a gente ter aquele lema que é assim, é bem popular, gente, mas ele é muito adequado para quem sofre de dependência emocional, que é: quem ama, cuida. Tá certo.
Esse é o lema daquele que é dependente emocional, que é aquele que é o cuidador, que não pode viver sem cuidar dos outros, sem dar vida pelo outro, não é? E aí, quem ama cuida, tudo bem, mas cuidar e não se cuidar é patológico, entendeu? É patológico, né? E isso é importante. Geralmente, quem sofre de dependência emocional, nessa perspectiva do cuidar, do ser o salvador do outro, acredita que o bem-estar dos outros depende dela. E tem muita gente que vive assim, gente. Pensa que o bem-estar do outro depende única e exclusivamente dela. Que se ela deixar de cuidar do outro, se ela deixar de preservar o outro, cuidar do outro, dar tudo pro outro, o outro vai morrer. O outro vai morrer. Vai morrer. Se eu não cuidar, vai morrer. Morre não, gente. Morre não. Você é que vai morrer. Por quê? Porque para você cuidar do outro, você tem que aprender a cuidar de você. Ninguém que cuida dos outros sem aprender a cuidar de si mesmo, de verdade não está cuidando do outro. E essa dependência emocional, que é essa perspectiva, esse papel introjetado de que eu tenho que cuidar, que eu tenho que dar a vida pelo outro, que ele não vive sem o meu cuidado, não vive sem os meus investimentos, é muito patológico. E outra coisa também muito interessante de compartilhar aqui com vocês. Tem muita gente, por exemplo, eu vi muitos casos, e a gente vê de vez em quando, né? Pessoas que sofrem de dependência emocional. Por exemplo, tá cuidando aqui vamos botar aqui, tá cuidando da mãe, né? Da mãe que é velhinha, e aí a pessoa se esvazia, esquece de viver. Não vive, não vive mais para si, vive para a mãe que está ali, que está cuidando, que ela cuida ali. E aí a mãe morre. Sabe o que acontece? A pessoa que sofre de dependência emocional, imediatamente, ela coloca outra pessoa no lugar da mãe. E ela passa a cuidar de outra pessoa. Por quê? Porque é um vício emocional. É um vício emocional. Às vezes a pessoa está reclamando, não é? Quando está cuidando do primeiro que ela está cuidando, eu não vivo mais. De vez em quando o dependente emocional, ele tem um encontro com o próprio vício da sua emoção. E ele diz, eu não vivo mais, a minha vida não tem sentido, e não tem mesmo não. Por quê? Porque está vivendo para o outro. Como é que vai ter sentido a vida? E aí, de vez em quando, o dependente emocional, ele reconhece, ele diz, minha vida não tem sentido, minha vida não tem razão de existir, eu não estou mais vivendo, o que será de mim? Não aguento mais, não suporto mais, mas não larga aquela pessoa que está cuidando. E quando aquela pessoa sai da vida dela, ela imediatamente coloca outra, tem que cuidar de outra. E aí, começa de novo o ciclo da dependência emocional. Vai cuidar de outra pessoa. E esquece de novo de viver para viver para o outro. Vocês estão entendendo isso? Por quê? Porque isso, gente, é um transtorno. É um transtorno emocional. Precisa ser tratado. Precisa ser tratado, precisa ser cuidado. E precisa ser tratado por profissionais adequados. É necessário tratamento. Existem níveis de dependência emocional, mas o nível que a vida da pessoa já se anulou, precisa de tratamento, de terapia. E isso é muito importante. E às vezes eu escuto muita gente dizer, eu não tenho dinheiro para terapia, pois procure grupos. Existem grupos, não é? De autoajuda, grupos terapêuticos gratuitos, não é? Da prefeitura. Então procure, mas busque ajuda. Busque ajuda, ok? Quando você se esquece de si mesmo. Quando você se esquece de si mesmo, né? Acreditam que ela não pode dar trabalho para ninguém, mas para a vida inteira cuidando dos outros. A criança sofre abuso, né? E não conta. Quando cresce,
é outro reflexo de dependência emocional. Por quê? Porque as emoções foram tão feridas na infância que quando essa criança se torna um adulto, o emocional dela é ferido e entra numa dependência emocional buscando aquele amor que não recebeu, mas que foi invadido, né? Aquele amor que apresentou-se na infância dela por meios da agressividade, da violência sexual. E aí, quando aquela criança se torna um adulto, torna-se um adulto que busca o amor que não encontrou e entra num ciclo de dependência emocional para ter o amor do outro, comprar o amor do outro, certo? Então, gente, é muito forte, né? É muito importante esse tema. E eu queria que ouvir você aí que está me ouvindo, você pudesse fazer perguntas aqui para mim. Faça aí uma pergunta para mim, que eu vou me responder. Deixa eu ver aqui se alguém perguntou e eu não estou vendo. Oi, pessoal falando comigo, boa noite, lindona, beleza? Tá, você quer fazer pergunta? Façam-me perguntas aí, queridos. Vamos compartilhar esse conhecimento, né? Se você tem dúvidas, faça perguntas. Se você tem casos que conhece. A Eli está dizendo, já me libertei disso, graças a Deus. É de Deus mesmo, minha filha. Deus nos liberta, não é desses ciclos viciosos da nossa emoção. Quem mais? Quem está aqui para falar alguma coisa? Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Todo mundo só dizendo que é verdade. Uma pessoa... Tem alguém aqui pedindo para entrar no meu vídeo? Quem é? Pede de novo para me ver. Quem foi que pediu aqui? Para compartilhar. Se tiver perguntas, venham para as perguntas, porque isso é muito importante. Eu vou já entrar. Como conseguir identificar, que eu acho que a minha palestra aqui já deu para identificar muita coisa, não é? Mas como você consegue identificar? Faça o seguinte, na sua relação, né? Na sua relação com outras pessoas, como você pode identificar se há dependência emocional? Primeiro, quais pessoas, ambientes você identifica que tem dependência emocional? Por exemplo, tem alguma pessoa, algum ambiente que você identifica que há uma dependência emocional em você, que você se trava, que você depende para falar, para se relacionar. O que aconteceu na sua história, por exemplo, né? O que aconteceu na sua história para que esse perfil se formasse? Então, dentro do que eu falei, você identificou alguma coisa que você viveu na sua infância para que esse perfil de dependente emocional se formasse? É uma pergunta para te ajudar a identificar se você tem dependência emocional. Como esse perfil dependente se mantém na sua vida hoje? Você conseguiu identificar se você é dependente emocional de alguém? E você consegue identificar como é que esse perfil de dependência ele se mantém na sua vida? Como é que ele se mantém? Aí você vai identificar. É quando eu quero comprar algo para mim que eu mereço, eu tenho vontade, mas eu só compro se fulano me autorizar. Eu estou querendo te ajudar a identificar se há em você algum sinal de dependência emocional, né? Para que você possa partir para a busca de minimizar esses sinais que há em você e nas suas relações. Relações com marido, com noivo, com namorado, com pai, com mãe, com irmão,
com amigo. Às vezes há uma dependência emocional tão grande que a pessoa precisa do outro para conseguir viver, não é? E aí, como é que você consegue, por exemplo, identificar se é amor ou dependência emocional? Vocês poderiam ter me feito essa pergunta, mas eu estou fazendo aqui para mim mesmo e responder para você. Como é que eu identifico se é amor pelo meu marido, pelo meu esposo, pelo meu namorado, ou é dependência emocional? Ai, como é que eu vou saber se é amor ou é dependência emocional, não é? O amor é um estado, gente, um estado de espírito pleno, sem depender do outro. Isso é amor. O amor aciona o que você tem de bom. A dependência emocional aciona o que você tem de pior. Quer saber se você vive uma relação saudável? É que o outro que você se relaciona, você faz o teste. Ele aciona em você o que você tem de bom? Ou ele aciona em você o que você tem de pior? Se a pessoa que você se relaciona aciona em você, né? Reconhece em você, toca em você, com aquilo que você tem de bom, é amor. Se a pessoa que você relaciona aciona em você o que você tem de pior, então há uma dependência emocional, há algo para se tratar, né? Amor não é algo que vem do outro. Amor está na gente, originado em nós mesmos, originado em Deus, que é o próprio amor e que nos criou em amor. Por isso que Deus é amor e você é criação de Deus. Então você é criado pelo amor. Então o amor está em você. É muito importante você entender que quando você ama a si mesmo, você é livre para amar as pessoas e para não ser presa e nem réu de nenhum tipo de manipulação ou controle. Por quê? Porque você já aprendeu a se amar. E porque você também ama Deus. É uma dica que eu dou. O amor de Deus lança fora os medos e as dependências e as prisões. Então, segura essa. Dicas para que eu identificasse, dei. Agora, dicas para que eu busque me restaurar, se eu sofro de dependência emocional, né? Se eu vivo uma relação de dependência emocional, vai a primeira dica. Número 1, desenvolva o seu autoconhecimento pelo amor de Deus. Busque saber quem você é, por favor. Gente, Deus nos fez para que nós pudéssemos sermos plenos de tudo que somos. Como é que eu alcanço a plenitude do meu ser e do meu propósito? Quando eu me conheço. Eu busco me conhecer, eu vou vasculhar por dentro de mim quem eu sou, como eu sou, o que me motiva a viver, minhas características, minha personalidade, meu temperamento, minhas fraquezas, minhas fortalezas, minha área de força, minha área de fraqueza. Você precisa se autoconhecer. O autoconhecimento, eu falo em toda live minha, né? O autoconhecimento, além de defendido por toda a ciência psicológica, psicanálise, todas as ciências do pensamento e do comportamento humano, partem desse primeiro princípio, que é o autoconhecimento. A gente precisa se conhecer para poder desenvolver. E a própria Bíblia, gente, próprio Deus, né, através de Paulo ali naquela
carta aos Coríntios que ele diz, examine, pois, o homem a si mesmo. Que fantástico! O próprio Jesus, quando chega e diz assim, ame o seu próximo como a você mesmo. Aí Jesus chega e diz, te ama, criatura. Não é? Se ame. Então, ponto número 1, eu quero trabalhar, eu não quero ser dependente emocional, viver nenhum amor patológico, eu quero ser livre. Passo número 1, vá desenvolver seu autoconhecimento. Faça terapia, sim. E se você não puder, procure grupos de autoajuda, grupos, leituras de livro. E se você estiver vivendo uma relação muito patológica, você precisa de tratamento. Precisa, porque é um transtorno, não é? É um transtorno na personalidade, é um transtorno de prioridade. Segunda dica, viva o autocuidado, foco em você. Busque ter foco em você mesmo. Comece a desenvolver o seu autocuidado. Faça coisas para você. Isso é saudável. Faça coisas para você, com você. Procure desenvolver a alegria de ter a sua própria companhia. Isso é consolidar, fortalecer a âncora do nosso eu, do nosso ego. Nós precisamos. Isso é saúde mental, saúde emocional e saúde espiritual. Porque como você vai amar a Deus se você nem sequer ama a tua vida que Deus te deu? Como você vai amar a Deus que você não vê? E lá em 1 João diz exatamente isso, como você vai amar a Deus que você vê se você não ama o seu irmão que você vê? E imagine não amar você mesmo. Gente, desenvolva o amor próprio. Inclusive fica aqui o convite, eu estarei sábado agora. Eu vou divulgar aqui na minha mídia, nas minhas mídias, minhas redes sociais. E aí minhas redes sociais vai ser muito usando o meu vídeo. Mas vamos lá. Então, desenvolva o seu autoconhecimento. Desenvolva o seu autocuidado. Foco em você. Faça coisas com você, coisas para você. Se valorize. Presenteie a você mesmo. Quando eu trato meus pacientes, uma das coisas que eu mais ensino para eles e digo para eles é: bora lá, já se presenteou hoje? Porque uma das coisas que a dependência emocional causa é a baixa autoestima. A pessoa passa a arrebentar com a estima dela. E quando ela nem perceber, já está longe o caminho de não cuidar de si mesmo. Então, cuide de você, tenha amor próprio, faça coisas com você, ame a sua companhia também, não só dos outros, com certeza a dos outros, porque é saúde também se relacionar, mas ame também a sua própria companhia. Tá certo? Terceiro ponto, busque depender de Deus. Dependência de Deus que nos criou, dependência do amor de Deus. E a gente vê em Jesus, em Mateus capítulo 6, nós vemos Jesus falar muito disso. Jesus começa a falar da ansiedade, ele diz: olhai os lírios dos campos que não semeiam, não ceifam, contudo a sua glória excede a de Salomão. E aí Jesus vai e diz, gente, parafraseando Jesus aqui, né? Jesus está querendo dizer o quê? Dependam de mim, dependam do meu amor, porque os lírios dos campos são belíssimos. Eles são muito mais belos do que Salomão, que era o rei mais poderoso da época. E eles dependiam de Deus. Então, o que Jesus estava dizendo? Que nós devemos aprender a depender de Deus. Então, ancorar as minhas emoções, os meus anseios,
não é? Nessa transcendência que é do nosso Deus maravilhoso, de amar a Deus, de depender de Deus, de confiar em Deus, de colocar a sua alma na presença de Deus, de colocar suas dependências também para Deus, exercer a sua espiritualidade, exercer a sua fé. É fantástico, gente, porque brota virtude de Deus para dentro do nosso campo emocional. Brota virtude de Deus. E a última recomendação é: procure um tratamento específico, adequado, especializado, caso você viva uma relação de dependência que já te prejudicou e já te paralisou, te bloqueou. Você não consegue ser feliz, não consegue ter sucesso na sua vida, você tem uma vida paralisada. Se você tem isso, também busque tratamento, porque é um transtorno de prioridade, um transtorno de personalidade que merece cuidado quando ele avança e prejudica mais. Tudo bem, gente? Vocês estão aí, gostaram da palestra? Esse é um conhecimento importante. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero proclamar aqui uma oração para você que esteve aqui na nossa Clínica da Alma. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos onde você estiver, que você colocasse a mão no seu coração e você recebesse essa oração de cura, de libertação, de restauração das suas emoções, em nome de Jesus. Vamos lá. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar cada pessoa que está aqui ouvindo essa palavra sobre dependência emocional. Senhor, a dependência emocional, num grau elevado, é patológico. É viver um amor patológico, viver um amor em função do outro, se perdendo da sua própria identidade. Agora, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor cure todo aquele que tem dependência emocional, que o Senhor liberte todo aquele que vive ciclos repetitivos, Senhor, de dependência, que não tem mais identidade, que se perdeu. Pai, no nome de Jesus, eu proclamo e profetizo cura. Cura na sua identidade, porque muitos se perdem na sua própria identidade por viver em função do outro. Senhor, eu proclamo cura. Eu te peço que o Senhor envie um bálsamo, envie um óleo do céu agora, um bálsamo que entre na alma, que entre nas emoções, que passe, Senhor, por todo o critério de prioridade para viver e que arrume os critérios de prioridade. Toda desorganização mental, em nome de Jesus, eu peço a ti, Senhor, põe ordem mental. Põe ordem mental no teu povo. Põe ordem mental em cada pessoa que aqui está. Que haja uma organização mental dos pensamentos. Que haja um alinhamento do pensamento sobre si mesmo, sobre a sua própria identidade, com o alinhamento da identidade que Deus criou para cada um. Senhor, aquele que está perdido na sua identidade, eu, em nome de Jesus, te peço que o Senhor visite no sobrenatural e o Senhor faça com que eles se encontrem com a sua própria identidade gerada em ti desde o princípio, Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu proclamo libertação, cura, restauração da identidade, dos critérios de prioridade para viver. Pai, põe equilíbrio no amar. Que todo aquele que ama desequilibradamente, que ama sem limites, que ama e se perdeu, portanto amar o outro mais do que a si mesmo, eu te peço que o Senhor cure esse transtorno emocional. Eu peço que o Senhor cure esse transtorno emocional, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, gente? E eu quero agora que você repita uma oração comigo. Coloque a mão no seu coração e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu declaro que sou livre para viver a minha identidade, para amar e ser amado
com os limites da liberdade. Senhor, eu me declaro e eu assumo, diga, eu assumo o compromisso de viver o tripé de amor que o Senhor estabeleceu para nós. Eu me comprometo a amar a Deus de todo o meu coração, toda a minha alma, toda a minha força. Eu me comprometo de amar a mim mesmo para amar o meu próximo. Senhor, ensina-me o poder de amar livremente. Diga, Senhor, eu quero viver a plenitude do teu amor em mim, que me liberta de todo transtorno para viver um amor equilibrado na minha vida. Amém. Ô, glória. Amém, gente? Você pode dizer amém aí no chat? Diga amém, você que recebeu essa oração, você que recebeu essa palavra, diga o seu amém e receba mesmo que você tenha sido abençoado nessa palavra, que você tenha sido restaurado nessa palavra, que você tenha sido edificado no seu próprio ser. Por quê que eu orei? Porque a Bíblia diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Então, Cristo nos liberta com a sua unção, Cristo nos liberta com conhecimento. Eu tenho defendido demais, porque o conhecimento é libertador, gente. Depois de uma palavra dessa, depois de uma palestra dessa, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho certeza que você não é mais o mesmo. Que você entendeu algumas coisas. Que você compreendeu algumas nuances do amor, dos relacionamentos que você tem na sua vida. Então, Deus te abençoe. Que bom você ter participado dessa live. Amo você. Gente, o meu trabalho, sem vocês acompanhando, sem vocês estando junto, realmente não tem sentido. E eu tenho me alegrado demais com cada um de vocês que estão aqui. Zuleide, Lidiana, gente, que lindo, não é? Olávia, que bom. Kelvia, Marilene, Rosa, Cris, Dani, Arlete, Rosa. Que maravilha, gente. Muito obrigada. Eu abençoo sua vida. Eu profetizo em sua vida. Tem alguns que eu não consigo ler, mas são bem-vindos aqui também. Não é? Que bom, gente. Sara, Raquel, Tatiana, Tiana, Diana. Eu quero abençoar a sua vida e eu profetizo que você terá relacionamentos saudáveis, que você será amada porque você primeiro vai se amar e vai saber amar os outros. Em nome de Jesus, você vai ser amado porque primeiro você vai amar a Deus e aí amar os outros e amar a si mesmo. Amém? E eu abençoo sua vida com toda sorte de bênçãos. Desejo que você seja muito feliz, que você seja muito feliz. É o que eu desejo. Em nome de Jesus. Beijo bem grande no coração de vocês e até segunda-feira na nossa próxima live. Se essa live foi boa, compartilha ela com as amigas, tá? Com os amigos. E seja alguém que pode abençoar a vida de outras pessoas com esses conteúdos que eu libero na minha rede social. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.